Eita. Queremos agradecer a presença de todos nessa ocasião especial, mas agora a gente quer privacidade. Fala, cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar do filme Beetlejuice, ou aqui no Brasil, como vocês conhecem, como Os Fantasmas Ainda Se Divertem. O filme é um retorno da franquia do clássico de 36 anos atrás, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. E, meus amigos, muita coisa interessante vimos nesse filme aqui. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo porque tem muitas coisas interessantes pra gente comentar. E, bom, para quem não conhece, eu vou dar um resumão aqui do primeiro e também do segundo filme, mas atentando-se aos spoilers, beleza? Porque eu não vou comentar sobre eles agora. Talvez mais pra frente na parte dos pontos positivos e negativos. Mas então vamos lá, para a questão da história. Beetlejuice basicamente é uma espécie de fantasma, demônio ou entidade que tem poderes, né, que podem sim, né, interferir na realidade. Isso mesmo, o bicho é bem poderoso. E com isso, né, no primeiro filme, ele acaba sendo invocado acidentalmente por Lilia Ditz, que é a filha do casal Ditz, que acaba se mudando para essa mansão que guarda alguns segredos. E também, né, guarda algumas coisas sobrenaturais, basicamente fantasmas, né, que estão assombrando a família de Ditz, porque eles não querem nenhuma outra pessoa morando na casa deles. E então, ao invocar o Beetlejuice, Lydia acaba fazendo ali um certo acordo, né, com ele, que se casaria com ele se ele livrasse, né, a casa de seus pais desses fantasmas. Mas na verdade era uma estratégia, porque ele também estava meio que, né, com um acordo ali com os fantasmas de tirar os humanos da casa deles. Então ele estava meio que tentando ali angariar as duas partes, né? E diga-se de passagem, Lilia Ditz acaba invocando ele por ter ali algumas habilidades paranormais, né? Que vai se ver mais importante no futuro. Então fica meio que essa treta dele tentando afastar os humanos da casa, ao mesmo tempo que ele está ali fazendo um acordo com a Lydia para não fazer isso ao mesmo tempo. Então essa é basicamente a premissa do primeiro filme. Já no segundo, a premissa acontece a partir da morte, né, do pai de Lydia, que ocasiona na criação desse segundo filme, né, no roteiro. Porque a partir da morte dele, tudo o que viríamos no segundo filme se torna real. Porque ele basicamente, ao morrer, acaba reunindo sua família, que estava afastada até então, né, um para cada lado ali, cada um vivendo a sua vida e com as próprias intrigas de família, e também no próprio mundo dos mortos, porque quando ele chega lá, ele acaba deixando ali, né, uma certa substância, né, H2O no chão, o que ocasiona a entrada de uma nova personagem na franquia, que é a esposa de Beetlejuice quando ele era vivo, que tiveram ali umas desavenças, né, assim, desavenças, né, mas enfim, essas desavenças acabaram vindo à tona e a esposa dele está atrás dele para cobrá-lo, né, de alguma coisa que ele fez que a gente fica sabendo durante o filme. E também, né, por conta dele juntar a sua família para o velório, Astrid Ditz, que é a filha, né, da Lydia Ditz, também conhece um novo personagem, um garoto que acaba tendo ali uma certa, como posso dizer assim, malemolência, né, a falar com ela, e acaba atraindo a garota para dentro de sua casa, incentivando ela de entrar no mundo dos mortos, o que também vai fazer a reviravolta do filme acontecer. Então é basicamente disso que o filme se trata, onde Beetlejuice novamente vai ter que ser invocado para Lydia conseguir salvar a sua filha do mundo dos mortos. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que Beetlejuice está fugitivo de sua esposa. Então vamos lá agora para os pontos positivos e negativos do filme. Do meu sonho. Eu tô mais pra pesadelo. Enfrentar o desconhecido, superar os seus medos, não tem nada mais difícil. Bom, eu posso começar falando dos pontos positivos que me agradaram mais, que é a própria questão do roteiro, design de produção e também, né, as referências e, claro, né, sendo diretamente uma sequência
do primeiro filme. Mais claro que isso, não sei como dizer, mas enfim, vamos lá aos detalhes, né? Por exemplo, tem várias referências ao primeiro filme, ao estilo de filmagem, à própria imersão dentro do mundo com o design de produção e também os próprios personagens que estão caracterizados exatamente como era no original, inclusive com o retorno dos mesmos atores, quer dizer, quem podia, né, estar lá, e também com a adição desses novos personagens que completam e complementam ainda mais este mundo. Fora que se aprofunda ainda mais no mundo dos mortos, que a gente viu pouco no primeiro filme, e aqui é um pouco mais aprofundado, porque a maior parte do filme se passa lá, pelo menos é a percepção que eu tive, e também, né, traz todo esse engajamento do próprio roteiro tentando se amarrar, sabe? Deixa ali algumas pontas soltas e coisas abruptas que eu já menciono para vocês, mas em sua maior parte o roteiro é bem feliz e entrega o que veio entregar. Basicamente é isso, né? Então temos personagens novos bem legais, personagens antigos que retornam com as suas caracterizações, o roteiro que tenta entregar uma obra fiel ao original e também, né, o próprio design de produção, que é bem da hora mesmo ver tudo isso de novo, como se eles tivessem feito logo na sequência do primeiro filme e tudo estaria fresco na memória deles. Então ficou exatamente como os fãs, né, assim, esperaram. E tudo isso era, sim, né, uma questão para os produtores e também para os próprios fãs, porque se eles tocam em algo e deixam ela pior, sabe, fica com aquele gostinho amargo na boca, porque a obra original era bem divertida. Aqui eles teriam que manter a mesma qualidade, então eles conseguem ser felizes nisso. Eles entregam uma obra à altura pelo menos da primeira, né? Então eles seguem a mesma coerência, entregando um design de produção, um roteiro bem coerente e personagens que são legais e que retornam também. Já nos pontos negativos, envolvem o próprio roteiro, porque eles, sabem, deslizam um pouco na própria criação desses novos personagens, quer dizer, na finalização desses personagens novos. E isso envolve o próprio roteiro, que, na minha opinião, constrói muito bem os personagens, deixa bem claro para que eles servem e qual é a narrativa deles, mas ao mesmo tempo não conseguem finalizar de uma forma interessante, na minha opinião, né? Eles encerram muito abruptamente, né, a história deles. Eles conseguem colocar 3 personagens novos que você com certeza entende eles, são personagens interessantes, mas na hora de finalizar, como eu disse, a filha da Lydia, né, a Astrid, acaba conhecendo um garoto que ela acaba meio que tendo ali uma paixonite e ele se mostra, né, um cara bem legal, mas esconde um segredo. E quando vai ter o arco de fechamento dele, é tudo muito rápido e simplesmente acaba. Assim como é a própria personagem que é, né, a noiva cadáver, se a gente pode chamar assim, né, porque é claramente uma referência à noiva cadáver, mas aqui muito mais impactante, né, sendo ela um pouco mais nessa pegada do próprio live action, mesclando ali algumas técnicas de stop motion, que faz referência ao próprio, né, filme A Noiva Cadáver, do próprio diretor do filme, o Tim Burton. Então ele já faz uma autorreferência aqui, basicamente. E essa personagem é bem interessante, porque ela tem um passado junto com o Beetlejuice, que eles apresentam muito bem, não ocupa muito espaço, então você não fica, nossa, que chato, não, é interessante como eles apresentam, e mostra o porquê ela está atrás dele. E quando vai finalizar, também é muito abrupto. Acaba, inclusive, junto com o arco do personagem, que é o futuro marido de Lilia Ditz, ou seja, padrasto da Astrid. Então esse personagem também é um personagem bem interessante, mas é chato, não chato de uma maneira ruim, mas ele é chato e você fala assim, meu, que personagem chato. E ele acaba entregando isso para você, então ele é coerente dentro da proposta, né? Então eles conseguem entregar esses personagens e de novo ele acaba sendo, né, tirado ali de cena abruptamente. Então, na minha opinião, o que peca muito é o próprio encerramento desses personagens novos que eles inserem na franquia. Os personagens que a gente já conhece têm o arco claramente mais trabalhado, né, mais desenvolvido, mas a gente já sabe do arco deles.
Inclusive a própria personagem, né, novidade mesmo, e que traz um ar diferente pro filme, que é a filha da Lydia Ditz, né, a Astrid, é uma personagem muito boa, que é nova, né, e que tem um arco interessante, mas ela é do arco principal, então ela teria que ser. Já os secundários que eles deveriam ter encerrado de uma forma melhor. Então os personagens que a gente já conhece, ou do círculo principal do filme, são personagens insanos, principalmente reprisando um papel de 36 anos atrás. É muita coisa, gente, é muito tempo atrás, basicamente, né? E eles conseguem acertar a mão insanamente, né? Winona Ryder, Catherine O'Hara, Michael Keaton, fora as participações especiais de William Dafoe e também, né, o Danny DeVito. Então, assim, o elenco é bem interessante e traz uma percepção, né, de nostalgia junto com novidade ao mesmo tempo. Então é bem interessante como eles conseguem encaixar. Outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui também como um ponto positivo é a interpretação do próprio, né, Beetlejuice, que é interpretado pelo Michael Keaton, que está esplêndido no papel, mostrando como essa entidade é maluca, alucinante, né, e claro, muito, muito poderosa, podendo alterar a realidade a bel prazer e conforme ele quiser, basicamente. Então ele é um personagem muito poderoso. E diga-se de passagem que está bem louco e também tenta reaver, né, o que o filme original trouxe, né, como ele de novo tendo essa parte, né, de querer casar com a Lydia Ditz. Inclusive, como eu disse, eu ia falar que o papel dela aqui é mais dessa parte sobrenatural, porque agora ela tem um programa, né, de televisão focado nessa parte mais sobrenatural, porque ela acaba tendo, né, esse dom e é uma espécie de vidente. Então, tudo isso colabora, né, com a personagem e também com o círculo, né, da família dela, que usufruem desse poder ou não, no caso da filha dela, né, que tem ranço dela por conta disso também. Então, tudo isso é por conta do próprio poder da Lydia. E bom, basicamente, né, assim, de uma maneira geral, é isso que eu achei do filme. Vamos lá agora falar do âmbito mesmo, né, se eu gostei ou não do filme, colocando ali alguns pontinhos ou outro que eu já mencionei, mas bem mais resumido. Bom, o filme entrega sim uma boa obra, se basta por si só, não depende muito do original, mas claro, se você tiver assistido o original, você vai ter uma bagagem muito maior para assistir esse aqui, vai entender as referências, vai entender como foi a construção disso tudo, como eles fizeram o design de produção, porque eles mantiveram certas coisas, né, como o próprio momento de stop motion, como é essa parada do poder do Beetlejuice, as autorreferências à obra original e obras do próprio Tim Burton. Então é uma grande obra que entrega muito em seu roteiro, entrega muito na sua produção e faz uma autorreferência à sua própria obra. Então é muito interessante como eles fizeram. E dito tudo isso, vou falar a minha nota aqui para vocês, né? Bom, Beetlejuice ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem é uma nota 7,5. Isso mesmo. Ele fica, na minha opinião, um pouco abaixo do original por conta dessa finalização dos personagens novos, que realmente me incomodaram. Eles apresentam, constroem e não conseguem finalizar esses personagens, e por isso eu acabo tendo que tirar um pouquinho da nota. Já o filme original, por ser uma obra um pouco mais trabalhada nesses âmbitos, eu dou uma nota 8. Lembrando que, assim, Beetlejuice, né, Os Fantasmas Ainda Se Divertem, não é uma obra sensacional, é isso aqui que é cinema. Não, é uma obra divertida, com terror e comédia, que mescla esses dois gêneros e entrega uma obra divertida para o público. E é isso o que o segundo filme também se propõe e também consegue entregar. Então, por isso, essa é a minha nota para os filmes. Vamos dar uma cavucada e botar pra fora. Quem quer começar? Tá legal? Eu começo. Viram? Eu sei cuidar de maluco. E bom, espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, né, desse vídeo aqui com outras pessoas.
E também comentem aí embaixo se você vai assistir Beetlejuice no cinema ou vai esperar chegar no streaming. Fora que também você pode mandar esse vídeo para um amigo e também deixar o like e se inscrever no canal, que é muito importante, ajuda demais aqui na divulgação dentro da própria plataforma do YouTube, beleza? Então agora sim, vou deixar duas recomendações, a nossa playlist de resenhas, que está bem interessante, e a playlist Clube do Terror, que tá bem legal. Eu vou deixar um vídeo especial aqui para vocês também, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!